O mês de julho tinha tudo para continuar sendo um mês duro para os ativos de risco, mas acabou sendo um mês de respiro, principalmente para as bolsas globais, inclusive a brasileira. Esse é o Onde Investir agosto de 2022. Fica nesse vídeo que vamos falar mais sobre o cenário e nossas carteiras recomendadas. Dados e indicadores ruins não faltaram no mês passado, com o Fundo Monetário Internacional, o FMI, cortando as projeções de crescimento global de 3,6% para 3,2% ainda em 2022. A confiança do consumidor nos Estados Unidos caindo para o menor patamar em quase um ano e meio, enquanto a inflação ao consumidor, medida pelo CPI nos Estados Unidos, atingiu 9,1% nos últimos 12 meses, nova máxima em 40 anos. Para completar, o PIB norte-americano contraiu menos 0,9% no segundo trimestre, o segundo trimestre consecutivo de contração, o que o senso comum chama de recessão técnica. Já a Europa viveu um mês conturbado quanto ao risco de fornecimento de energia. A estatal russa Gazprom disse que as exportações de gás através do gasoduto Nord Stream se manterão em cerca de 20% da capacidade do duto, levando questões sobre a capacidade da Europa de evitar o fechamento de fábricas nos próximos meses. Os países da União Europeia chegaram a um acordo para cortar o consumo de gás em 15% durante o inverno. Ainda na zona do euro, foi anunciada em julho a primeira alta de juros em pouco mais de uma década. O Banco Central Europeu elevou as taxas de juros acima do esperado em 0,5 pontos percentuais, de menos 0,5% para 0%, em resposta ao rápido aumento de inflação. Além disso, o BCE anunciou um novo plano de compra de dívidas das economias mais vulneráveis da Europa, com o objetivo de reduzir o nervosismo nos mercados de títulos públicos e proteger a união monetária. O anúncio ajudou os juros dos títulos soberanos a cair marginalmente, apesar do aumento da taxa acima das expectativas. Já na China, representantes do governo afirmaram que vão priorizar a estabilidade de preços e não devem acelerar os gastos em infraestrutura para que o país atinja a meta de crescimento de 5,5% em 2022. Além disso, as autoridades reforçaram sua postura em relação à política de zero Covid. Por mais antagônico que pareça, os dados ruins, principalmente da economia americana, as commodities em queda e a retórica considerada mais branda do presidente do Fed, Jerome Powell, contribuíram para a visão de que o Banco Central americano vai ter que moderar o ritmo de aperto monetário em breve. No Brasil, com a inflação medida pelo IPCA querendo dar sinais de arrefecimento, o destaque ficou por conta da aprovação da emenda constitucional que permite ao governo aumentar os gastos sociais este ano ainda, além do teto constitucional. Analistas do mercado acreditam que essa expansão fiscal concentrada manterá a demanda aquecida no segundo semestre, podendo forçar o Banco Central a elevar as taxas acima dos 14%. Com tudo isso, em julho, o Ibovespa acumulou variação de mais 4,69%, enquanto o S&P 500 teve impressionante alta de 9,11%. E o Nasdaq 12,35%. De volta ao Brasil, o IFIX subiu 0,66% e o IDIV, Índice de Ações Pagadoras de Dividendos, teve alta de 1,98%. No câmbio, o dólar caiu ante outras moedas globais, com o índice DXY tendo recuado 0,42%. Já contra o real, a queda foi de 1,1%. É por essas e outras que temos dificuldade em não recomendar exposição a quase todas as classes de ativos na dose certa para cada perfil de risco. Afinal, quem apostaria em uma alta dessas nas bolsas, mesmo em meio a um cenário tão desafiador? Bom, agora que já temos um pano de fundo do cenário atual, é necessário entender como todos esses acontecimentos impactam em cada classe de ativos. Em primeiro momento, é importante frisar que não realizamos mudanças na alocação das carteiras recomendadas nesse mês de agosto, tendo em vista as movimentações que já foram feitas nos últimos meses e essas movimentações já convergem para o cenário que temos atualmente. Dessa forma, frisamos que é muito importante ter uma carteira balanceada, diversificada e alinhada ao perfil de risco e ao horizonte de investimento. De olho em cada classe de ativos, para a renda fixa pós-fixada, mantemos uma visão positiva e de alta convicção. Isso quer dizer que, de olho no movimento de alta de juros, essa é uma classe que tende a se beneficiar significativamente, já que acompanha esse movimento de alta. Por outro lado, de olho nas taxas pré-fixadas, nós mantemos uma visão neutra em relação à alocação. Isso não quer dizer que vetamos a alocação nessa classe, mas que deve-se ter cautela, muito em linha com os riscos inflacionários e fiscais comentados anteriormente. Já para a renda fixa atrelada à inflação, mantemos uma visão positiva,
visto que nesse momento, com um ambiente de grande pressão inflacionária, é importante ter esse tipo de proteção dentro do portfólio. Já para a renda fixa global, vimos durante todo esse ano uma forte desvalorização na precificação dos títulos, causada pela forte abertura das treasuries americanas, que pode representar um ponto de entrada bem atrativo, ou aumento da exposição neste mercado. E por esse motivo, mantemos uma visão positiva e de alta convicção para a alocação nessa classe. O mesmo serve para os fundos multimercados. Essa visão positiva e de alta convicção vai muito em linha com a flexibilidade que esses fundos possuem para navegar em diferentes cenários. Avançando para a renda variável Brasil, mantemos uma visão positiva para a classe no longo prazo, muito em linha com o fato de que existe uma série de papéis e setores que possuem histórias sólidas e negociando em patamares de valuation muito baixos. De olho na renda variável global, diante da perspectiva ainda desafiadora para a classe, estamos no menor nível histórico de alocação e sugerindo uma exposição mais equilibrada entre a parcela com e sem exposição cambial. Para os ativos alternativos, entendemos que essa é uma classe muito ampla e que pode abordar diferentes ativos. Temos segmentados em ativos reais com visão positiva, commodities com a visão neutra de olho numa possível recessão e investimentos em private equity com a visão positiva e de olho nas oportunidades de longo prazo. Em resumo, essa é a visão do nosso time de alocação para cada uma dessas classes de ativos. E se por acaso você tiver interesse em olhar no detalhe a alocação, os ativos, o cenário e os retornos, basta acessar o QR Code na tela que está aparecendo aqui, que você vai acessar a área exclusiva para assinantes, que possui um PDF com todas as nossas recomendações. E antes de finalizar o vídeo, fica aqui um recado para você, cliente XP. Se você quer ter acesso ao material aqui completo do time de alocação, basta consultar o assessor vinculado a essa conta. Agora, se você não tem conta na XP ainda, tem um QR Code aparecendo aqui na tela para te ajudar. Não perca tempo e comece a investir com direcionamento, segurança e tranquilidade agora mesmo. Mensalmente publicamos as atualizações das carteiras no primeiro dia útil e o retorno no quinto dia útil. Desejamos a todos bons investimentos.